saber cortar isso é um segredo da maturidade. Quando a gente sai de um relacionamento, a gente não termina com aquela pessoa. A gente termina com quem a gente se tornou com aquela pessoa. É o você que você não quer mais ser. Quando a gente sai de um relacionamento, você não termina com a pessoa. Sim. Você termina com você. Você que se com tornou você que se ali. tornou com aquela pessoa. Tá. Na verdade, você não suporta mais o você. Uhum. As suas reações, o seu descontrole, a sua tristeza, a sua angústia, a sua frustração. Então, quando você termina com aquela pessoa, você está deixando, na verdade, não aquela pessoa, você está deixando você que você foi com ela. E se essa pessoa volta, aquele fantasma que você não quer mais volta tudo. Também. Não adianta. Então, você tem que dizer, eu não quero mais ser essa pessoa, não quero mais ter esses sentimentos, não quero mais ter essas reações, eu não quero mais passar por isso, então me divorcio de mim. De tudo ligado de tudo à que minha está vida. ligado De tudo àqueles que tá sentimentos hostis, pessoas, frustrantes, tudo tem que família. fechar. Quem não fecha Infelizmente. ciclos sofre. É O verdade. segredo da Exato. maturidade é saber fechar os ciclos. Até por mais saudável que seja, fui até aqui, Tudo tem início, tudo- começo e fim. enfim, né? e tá tudo bem. Nós, né? A Vamos existência começar. humana tem começo, meio e fim. Exatamente. Né? Assim, é um relacionamento também. Tudo na natureza tem ciclo. Você teve que fazer Né? uma escolha. Ou você continuaria atendendo, que tá tudo bem, ou você daria um outro passo. As duas coisas não dá. Não tá dá. dando. Entendeu? tem Então você teve que fechar um Uhum. ciclo para abrir um outro ciclo. Exatamente. E é doloroso, mas é É importante. doloroso, mas Sim, é sim. o que traz a maturidade. É o ciclo da o poder vida. de escolha. Saber até onde a gente vai numa situação, fechar e abrir. Fazer tudo e fazer pela metade não é justo. Ou de qualquer jeito, porque eu não quero perder, não quero deixar. Não tem. Isso traz Você mais não pode angústia. ter tudo. É. E aí no relacionamento é a mesma coisa. Não deu, fica aqui, tá tudo bem. E eu vou seguir a minha vida. E eu não quero mais voltar a viver tudo aquilo que eu vivi. E saber cortar isso é um segredo da maturidade. É verdade. Se desvincular do eu que a gente não quer mais ser. Entendeu? Por que eu estou passando por isso? O que eu estou ganhando com isso? O que está me levando a esse relacionamento? Vou morrer em nome de quê? Né? E quebrar isso é importantíssimo. É verdade. Entendeu? Então, E eu acho que é difícil as pessoas aceitarem isso, que o fim é fim. Como também é difícil para o ser humano aceitar que a gente vai embora um dia. exatamente. É. Eu acho que a dificuldade de fechar ciclos é a mesma dificuldade da gente lidar com a nossa finitude. Com a nossa limitação, finitude. Exatamente. Mas é importante entender, né? E a pessoa que está dentro do relacionamento tóxico, ela, de certa forma, perde essa ideia. Porque o narcisista vai dizer, nunca vai ser feliz, ninguém vai te amar, como é que vai ser a sua vida sem mim? Ele vai desestimular essa pessoa a olhar para o futuro. E uma das coisas que a gente sempre faz é olha para o futuro. Olha quem você quer ser. Olha o que você está se tornando. Você se relacionaria com você hoje? Entendeu? Se não, então existe um problema aí. Você precisa consertar isso. Né? Então, trabalhando essas questões, a gente consegue mexer com a vida das pessoas para que elas se despertem. Né, sobre então essa você questão. falou conhecer, entender, isso, botar na prática, se desvincular, Se desvincular, que é total. muito Se curar. importante. E se curar. E se curar. Curar. tem que Quarta passar por um processo etapa. de cura. E o processo de cura, ele é não somente um processo de cura do relacionamento, mas do que me levou até esse relacionamento. Né? Então, eu falo no livro Viva que relacionamento abusivo é só a ponta do iceberg. Lá embaixo tem uma série de conexões e até porque o narcisista que está na sua vida, ele não é o único. Se você olhar o seu histórico, você vai ver que essas pessoas, Tem vários. elas vêm passando. Figurinhas só vão mudando o CPF. Eu chamo de Ctrl+V e Ctrl+C do narcisista, Corta né? e cola. Vai lá e vai repetindo. Por quê? Porque a nossa mente é cognitiva. Tudo que eu não aprendo, repete. Tudo que eu não Exatamente. aprendo, se repete. Tudo que eu não aprendo, se repete. Então, se você vem repetindo ciclos... É porque você não aprendeu. Não aprendeu, está cometendo os mesmos erros. Então, peraí, aonde eu estou errando? Ter essa conversa íntima consigo mesmo já é um processo de maturidade. Entendeu? Já é um processo de olhar as dores, de olhar as mazelas, de olhar os fracassos e de olhar isso tudo como uma roupa que eu não quero mais vestir. E que o curar aí já é esse refazer a rota.
né? É voltar para trás, ter aquele diálogo que eu brinco, que é o diálogo interno, que para mim sempre é um diálogo com Deus, Sempre. que é aquela hora que você não mente. Que você está falando com você, aí é brincadeira, né? Se você está dentro do chuveiro falando com você, você resolve se enganar e realmente está longe, muito longe. Exatamente. Então, aquele diálogo interno em que você fala, não, eu já sei aonde eu capotei. E por que que eu estou repetindo a capotagem? É nesse processo. É nesse processo. Uhum, Sabe? Eu chamo de conversa sincera. uhum, Você precisa sentar com a gente e parar de ter esse diálogo invalidatório que nós temos muitas vezes. Você é um burro, uhum, você não faz nada direito. Isso é conversa da criança. Uhum. A criança faz isso. Você é um bobo, né? O adulto tem conversas sinceras. O adulto revê projetos. O adulto faz planilha de custo, uhum. sabe? Quanto tem me custado esse relacionamento? Eu faço isso com meus pacientes. Faz uma planilha aí de quanto você já perdeu financeiramente. Entendeu? Nossa, Como ver isso aí? O homem funciona muito, né? Que quando dói no É, bolso do homem, é, fala, é. rapaz, e tal. Imagina o quanto você já perdeu, amigos. Então faz uma lista das suas perdas. Uhum. Você quer continuar perdendo até quando? Em nome do quê? Vamos começar a olhar os ganhos que você pode ter sem esse relacionamento. Daí você inverte aí. Então, trabalhar isso é muito importante. A pessoa ter essa conversa sincera, honesta consigo mesmo, sabe? E começar a superar o medo de perder, sabe? O medo de ficar só, né? O medo de ficar só. Talvez até ficar só seja fundamental, né? É importantíssimo. Por um tempo. Porque senão Até você pra não você se tem o curar. diálogo interno. Quem não sabe ficar só não pode viver a dois. Não pode. Entendeu? Tem uma música muito legal do Super Combo, que é uma banda que eu gosto muito, que diz o seguinte: antes de ser dois, você tem que aprender a ser um. Uhum. Eu acho muito bacana essa poesia que diz isso. Então, tá, eu quero um relacionamento pra quê? Eu quero pra curar as minhas carências. Eu quero ter alguém pra me apoiar, agarrar, porque eu não sei andar sozinho, não sei decidir minha vida sozinho, eu não sei me ver sozinho, eu não sei me retroalimentar emocionalmente, eu não sei do que eu gosto, do que eu não gosto. É pra isso que eu quero alguém? Ou eu quero alguém pra construir algo comigo? Isso é tão interessante você estar falando, porque eu vejo assim, a maioria das pessoas não sabe o que quer exatamente de um relacionamento, porque um relacionamento é uma parceria. E é um Sempre. projeto de vida a dois, sendo que você passa a ser dois sem deixar de ser um, Com certeza. né? Então, um casal necessariamente tem que ter projetos, Com certeza. né? Porque assim, tem casal que não tem projeto nenhum. Tem um que banca tudo e o outro Um que vai à manda, outro que mercê. obedece. Só curtindo. Vai à mercê, né? Aquela tipo assim, não, mas eu sustento numa boa, porque eu posso, ele não está podendo no momento. Mas Ok, olha, mas e a perspectiva? Né? Para onde a gente E o está crescimento? olhando? Está indo. Para onde a É. gente está indo? Né? Porque assim, numa fase é natural que você dê uma força ou receba uma força. Agora, se isso é uma regra dentro da relação, não é uma visão de projeto. Todo relacionamento saudável tem objetivos. Sonhos. Sonhos, Perspectivas. objetivos. que ambas as partes De ambas as crescerem. partes, entendeu? Então, o que eu quero pra mim? Então, eu antes, né, de eu entrar no relacionamento com a Lu, que é maravilhoso, e aí eu falei, eu me emociono, mas tudo bem. Não, tá tudo aqui. bem. A Lu tá aqui, Tá gente. aqui. Tá aqui. E aí, primeiro eu sentei comigo e disse, o que eu quero pra mim? Uhum. Você já Pra sabia mim, o que meu não queria projeto, mais. O que eu não, eu sabia o que eu queria viver. O que eu não queria mais, o que eu queria viver. Aham. Pessoalmente, Uhum. entendeu? E eu cheguei à conclusão que tudo que eu queria pra mim, eu poderia fazer sozinho. Uhum. Sim, isso Entendeu? é fundamental. Eu Eu iria não preciso fazer, do outro para fazer o que eu quero. eu pra iria mim. fazer tudo que eu tenho feito sozinho. Uhum. E aí eu descobri que existia alguém que queria viver isso comigo. Uhum. E eu descobri que os planos e sonhos dela, eu também queria viver. Entendi. Eram muito legais também. Nenhum dos dois queria bloquear o Não, o outro. O sonho do outro. Realizar com Ela ela. queria te ajudar na realização dos teus sonhos e você também queria ajudá-la na realização dos sonhos dela. Os projetos dela eram Sonhos em muito conjuntos legais. e os Aham. sonhos individuais de cada um. Os projetos dela são muito legais para um coadjuvante estar junto, sabe? Entendi. Pra você ser entendi. aquele que vai Não, estudar. até nem ser coadjuvante, mas que você seja espectador. Espectador, Né? eu Porque quero o ver isso amor tem acontecer. essa coisa da admiração. Você admira Isso. a trajetória do Eu outro. quero ver isso acontecer, eu quero ver isso, sabe? Eu Isso. quero aprender isso. E aí, quando é muito legal, e aí você consegue construir junto.
Isso mesmo. Entendeu? Agora, não tinha déficit, não tinha uma falta. Eu preciso tê-la comigo para me sentir assim, entendeu? E aí você tem um relacionamento que as coisas simplesmente acontecem. É muito interessante você estar falando, a gente precisa saber. Eu digo que uma carta nunca chega num lugar se não tiver o endereço certo, o CEP certo. A gente também precisa saber para onde a gente está indo. Com certeza. Porque não é essa coisa, deixa a vida levar. Não. De jeito nenhum. Não existe. Isso é bacana, o samba é maravilhoso. Agora, a vida requer saber a rota. Nosso cérebro é um GPS, Exatamente. né? A programação neurolinguística, a neurociência já diz isso. Que pessoas que têm senso de futuro, projetos de futuro, objetivos de futuro, têm uma propensão muito menor à depressão, ansiedade, né? Vivem mais, porque bota mais propósito de viver. Propósito de viver. Aquele autor, o Viktor Frankl. Viktor Frankl, puxa, da logoterapia. O cara viveu dentro de um campo de concentração. O que manteve ele? Perdeu toda a família. O que ele manteve ele vivo foi fazer projetos futuros que ele não sabia se ia realizar ou não, mas que tinham a ver com ele. E é muito interessante que o projeto de vida dele foi sair dali para contar para todo mundo que ele tinha um projeto, que ele tinha um propósito, que ele descobriu que quando nós temos um propósito de vida, né, isso que falta hoje em dia, um propósito, valores, eu divido em valores, princípios e propósitos. As pessoas estão entrando em relacionamentos para ter emoção, para ter sentimentos. Entretenimento. A Bíblia fala, é entretenimento, eu quero alguém para ir no cinema comigo. Exatamente. Eu quero alguém para viajar. Para ver, não sei o que lá, para o Maracanã, para isso tudo você faz sozinho, se quiser. Esse é o recheio do bolo. Exatamente. Entendeu? Mas o que faz um relacionamento ficar de pé... O alicerce. O alicerce, valores, princípios e propósitos. Eu falo de valores, virtudes e sabedoria. Também, exatamente. Porque o valor é a essência. Virtude eu pratico aquilo que eu ponho como essência, como valor essencial. E sabedoria é quando eu começo a entender que tem hora para tudo. Tem hora que tem uma virtude que não é para exercer naquele momento. Exatamente. Tem uma hora que é só para contemplar, tem uma hora só para entrar em ação, tem uma hora de recolher. E tem hora para tudo. Só não tem... o tempo sempre vai estar aberto a uma realização de um propósito de vida. Com certeza. Sempre. A gente tem que entender que... Mesmo morrendo, eu tenho essa convicção, assim, eu posso estar morrendo que eu vou estar com um propósito de vida na cabeça. Sim, porque assim, seja como for, se existe ou como existe vida, ou se a gente volta ou não volta... eu vou com uma cartinha para o universo. E o que eu deixo... vai que alguém lê. E o que eu deixo também para que outros se realizem através de mim. O que eu deixo também é um propósito. Eclesiastes vai dizer, há tempo para tudo. Tempo para plantar, para colher, há tempo... Sabe, há tempo para tudo. Eu tenho que saber qual momento que eu estou vivendo. Exatamente. Né? E eu sempre digo, troque os seus vícios por virtudes. Exatamente. Né? Então, eu estou num relacionamento tóxico, estou com esse vício. Troque isso por uma virtude. Faça com que esta dor, este momento, se torne o seu grande combustível de vida.